Olá pessoal, meu nome é Edivaldo, sou geógrafo e professor de geografia, tenho especialização em ensino de geografia e durante a graduação fui mais para o lado dos estudos da geografia humana, então para os estudos da geografia agrária, uma relação aí no espaço geográfico mais humano, né? E me sinto hoje aqui na obrigação de falar um pouco sobre o conflito que está ocorrendo no Oriente Médio entre Palestina e Israel. Eu não sei muito bem se a gente pode classificar como conflito, né? Mas a gente chega lá para tirar as nossas conclusões e interpretar melhor o que está acontecendo ali, depois que eu fizer uma breve introdução aqui com vocês. Bom, eu acho interessante criar esse canal para falar um pouco sobre essas questões, porque o conhecimento ele tem que chegar ao máximo de pessoas possível, né? E muitas vezes eu acho que dentro de sala de aula o conhecimento ele fica mais restrito. Eu acho que a internet e as redes sociais elas têm essa função de possibilitar essa maior difusão da informação, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o assunto específico. Bom, então, primeiro de tudo, a gente tem que entender um pouco sobre o que é nação, né? Porque muitas vezes a gente tem um entendimento de que a nação ela só existe dentro do Estado-nação, ou seja, é um povo que está ali delimitado, que existe dentro de um território, mas isso não é uma realidade. Se a gente para pensar mesmo, os povos indígenas, né, os povos originários, são povos que se organizam em forma de nação, né, e que muitas vezes não têm um território delimitado para si, e aí existe toda uma questão, toda uma luta, uma reivindicação para que esses povos tenham acesso a terras, né? Porque, é claro, imagine que para conseguir existir, né, e não só existir, mas para reproduzir a sua cultura, os seus valores, o território é importantíssimo, né? Ou seja, essa porção do espaço físico para que as suas ações sejam materializadas e a sua existência materializada é imprescindível. Mas os indígenas são um exemplo de que nem toda nação tem um território. Existem, eu quis trazer esse exemplo mais originário, né? Mas outros exemplos que estão na mídia, né, que aparecem com mais constância, é o caso da Catalunha, na Espanha, que é uma nação, né, e que não tem um território delimitado e que tem alguns conflitos separatistas. Bom, existem diversos casos, né? Mas então vamos falar um pouco mais sobre a nação. Então a nação, né, é composta por um conjunto de pessoas, né, que compartilham de uma cultura em comum, ou seja, tendo uma língua, e talvez esse seja um dos principais fatores aí que deliga, né, que unifique um povo é a língua, né, uma língua em comum. A Catalunha é um exemplo disso, também os povos indígenas. Ou seja, ter essa cultura em comum que muitas vezes passa por religião, tradição, pela língua, né, como já dito, que cria uma cola que une esse povo e aí a gente pode identificar esse povo como nação. Vamos pensar que a nação brasileira, o que é a nação brasileira? É definida por uma língua, por oficial que é o português, libras também, né? Por costumes, religião, por mais que nós sejamos um estado laico, a maior parte dos brasileiros é cristã, né? Então a gente tem essa unificação, esse algo em comum. E até mesmo a cultura alimentícia, né? Enfim. E aí a gente pega o Brasil, um país muito diverso, né? E que a gente poderia dizer que existem diversas nações dentro do nosso próprio território, né? Mas que acaba se unificando, vamos imaginar sempre a língua e essa cultura em comum, né? E assim, só mais um exemplo é que quando você tem um território conquistado por um povo específico, ele trata de instaurar a sua língua como principal e fazer uma limpeza étnica, né? Ou seja, exterminar todas as diferenças que existem naquele território. Se a gente pega a história do Brasil, isso acontece. Não só do Brasil, mas vou dar um exemplo brasileiro. Então a gente tem os portugueses vindo para cá, no século XV, início do século XVI, e o que eles vão fazer quando eles começam a dominar esse território, os espanhóis fazem isso também pelo resto da América Latina, ocupar, exterminar os povos indígenas, a grande maioria deles, e fazendo essa limpeza étnica, tornando o português, e aí o espanhol nos outros países, né, a gente pega da América, a língua oficial, né? Tanto é que a língua oficial desses países é a língua do colonizador e não a língua
nativos, né, que aqui estavam. Então, onde eu quero chegar com isso? Quando a gente olha o caso Palestina e Israel, o povo palestino já estava naquela região, né, antes do Estado de Israel se instaurar ali, que isso vai acontecer depois, né, no final da Segunda Guerra Mundial, então depois da Segunda Guerra Mundial. E o que ocorre, então, historicamente, é uma colonização moderna pelo Estado de Israel, daquela região que já era ocupada pelos palestinos, e a partir daí começa a haver uma limpeza étnica por parte do Estado de Israel do povo palestino que já estava ali. Então não dá para falar muito de conflito aqui, né? Sim, dá mais para falar de opressão por parte do Estado de Israel para o povo palestino. Ele já vem de muitos anos atrás, é quase secular, né? Mais de 70 anos de pressão, né, para dominação e limpeza de um território, limpeza entre aspas, pelo Estado de Israel, né? E que a gente pode falar, inclusive, que existe ali um apartheid mesmo, uma separação, uma segregação, né, entre os israelitas pertencentes ao Estado de Israel e a população palestina que já estava ali, né? E esse conflito atual, ele tem muita ligação de como se deu a ocupação daquela região, né, pelo Estado de Israel, né? Porque a grande maioria dos palestinos são, como bem definido pelo The Intercept, né, do jornal The Intercept, são pacíficos. E só que dentro dessa maioria existe um núcleo, que é o Hamas, que é um núcleo mais que entende que para manter a sua cultura e manter as suas verdades, o uso da força, o uso de um exército, né, ele é interessante, ou seja, uma vertente mais extremista. Foi patrocinado pelo Estado de Israel como forma de tentar minar a resistência palestina, inclusive criando conflitos entre si. Por que eu coloquei os portugueses aqui? Foi mais ou menos o que eles fizeram com os povos indígenas também, né? Pegar as diferenças étnicas entre os indígenas e colocá-los para guerreá-los uns contra os outros. O que deu certo naquele momento. Só que não deu certo com o Hamas. Porque o Hamas, que apesar de ser mais extremista, tem uma unidade cultural com o povo palestino que já estava ali, decidiu intervir sobre aquela forma de ocupação do Estado de Israel. Só que de onde que o Hamas tirou dinheiro para ter mísseis e tudo mais? Do próprio Estado de Israel, que o financiou, né, por várias décadas para tentar minar essa resistência palestina. Mas o tiro saiu pela culatra, né, o famoso aí, blow up. E então, esses conflitos que ocorrem agora, eles têm toda uma iniciativa do próprio Estado de Israel, né? Só que o que é muito triste, e que a gente tem que reforçar aqui, é que você tem uma maioria da população que está ali que é civil, né, que é inocente e que sofre com esse conflito e que não é respeitada pelo Estado de Israel, que comete vários crimes de guerra diariamente, né, bombardeando zonas de civis, né, impossibilitando que esses mais de 2 milhões de pessoas que estão ali na faixa de Gaza, né, recebam ajuda humanitária, então água, recebam comida. E o papel da mídia nisso tudo tem sido muito distorcido na minha concepção. Por isso é importante que nós, né, intelectuais ou que tiveram esse acesso maior ao conhecimento, aos estudos, enfim, tragam esse tipo de informação mais qualificada, né, para vocês. Então é isso. Grande abraço para vocês. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e até mais.